Olá, eu me chamo Fábio Michel e hoje vou falar sobre a minha pesquisa de desenvolvimento e operação de unidade de pirólise para a produção de bióleo. Eu contei com a ajuda do meu orientador Marco Antônio Gaia Figueiredo e das minhas colaboradoras Sabrina dos Santos Ferreira e Alessandra Dias da Silva. Primeiro vamos começar falando do que é a pirólise em si. A pirólise é um processo termoquímico onde a biomassa é aquecida sem a presença de oxigênio, se recompondo em 3 produtos: o bióleo, líquido com potencial energético e químico, o biochar, sólido rico em carbono, útil para a agricultura e sequestro de carbono, e também gera gases não condensáveis. E a gente pode definir a pirólise de 3 formas: pirólise rápida, intermediária e lenta. O que difere cada uma é sua taxa de aquecimento e a quantidade de produto obtido. O interessante da pirólise é que é uma alternativa muito importante aos combustíveis fósseis, porque aproveita resíduos de baixo valor e ainda apresenta caráter de carbono neutro. Isso acontece porque o dióxido de carbono liberado na queima do bióleo já fazia parte do ciclo natural da fotossíntese, ou seja, foi absorvido pelas plantas durante seu crescimento. Assim, quando volta para a atmosfera, o balanço de carbono se mantém equilibrado, diferente do que acontece com a queima de combustíveis fósseis, que libera carbono acumulado há milhões de anos. A partir disso, os principais objetivos da minha pesquisa é produzir, em condições controladas, o bióleo, avaliar o rendimento das frações geradas, realizar uma análise química do bióleo através do GCMS, que significa cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, e também validar a unidade experimental construída como um todo. A partir disso, foi montada uma unidade de pirólise em escala bancada, mas ela reúne todos os elementos fundamentais para o processo. E ela acontece da seguinte forma: o reator é onde a biomassa é inserida e ocorre a decomposição térmica. Esse reator é aquecido por um forno elétrico, cujo controle de temperatura é feito por meio do controlador Novus número 1100. Esse controlador não regula diretamente a taxa de aquecimento, mas permite definir 7 pontos que levam o forno a alcançar a temperatura desejada, e que aqui no nosso processo é 450 graus Celsius. E para direcionar os gases formados no aquecimento, utilizamos um rotômetro que garante o fluxo constante do gás nitrogênio adequado pelo sistema. Em seguida, os vapores passam pelo condensador, onde ocorre o resfriamento e a condensação, resultando na coleta do bióleo. O que não condensa permanece como gases não condensáveis, enquanto o resíduo sólido fica no reator, formando o biochar. E a nossa biomassa é a serragem de madeira, e antes de inserirmos ela no reator, nós peneiramos ela e deixamos na estufa a 110 graus Celsius por 1 hora, para tirar toda a umidade que pode estar retida nela. Aqui nós temos o nosso gráfico de temperatura de como a pirólise se comportou durante o tempo. Em azul, nós temos a temperatura do reator, que é onde está a nossa biomassa, e observamos que o aquecimento foi de uma taxa de 10 graus Celsius por minuto, que é a taxa de aquecimento esperada na pirólise lenta. E ao chegar a 450 graus Celsius, deixamos a unidade nessas temperaturas por 1 hora e meia. Já aqui nós podemos observar nossos resultados utilizando 16 gramas de biomassa na pirólise. De bióleo conseguimos obter 2,5 gramas, o que representa 15,6% da massa, e de biochar 6,8 gramas, o que representa 42,5% da massa. E esses resultados estão bem perto do que se espera da pirólise lenta, visto que a literatura diz que na pirólise lenta é possível obter entre 17 a 45% de bióleo e biochar fica entre 35 a 50%. Então os nossos resultados estão bem próximos do que se espera. Aqui nós temos o nosso biochar e o nosso bióleo produzido. E esse bióleo ele foi submetido a uma análise no GCMS. E isso mostrou que o nosso bióleo é quimicamente complexo e rico em compostos oxigenados, que é o que se espera de qualquer bióleo. E grupos majoritários identificados pelo instrumento foram fenóis, seguido por álcools, cetonas, e também conseguimos identificar aldeídos, hidrocarbonetos alifáticos, além de outros grupos minoritários. Essa composição confirma o potencial do bióleo, tanto para aplicações energéticas, quanto como para insumo para a indústria química. E, comparando cada um com um artigo renomado de pirólise no universo da química, nós observamos que, em grande parte dos nossos compostos identificados, está nesse artigo. E essa comparação mostra que os resultados obtidos na unidade experimental estão aliados com a literatura internacional, reforçando a confiabilidade da análise e a relevância científica do trabalho. E dessa forma, podemos concluir que a unidade experimental de pirólise construída é capaz e funciona para produzir bióleo caracterizável. O biochar também se mostrou um subproduto relevante, com aplicações ambientais e agrícolas. O caráter de carbono neutro do processo reforça sua importância na sustentabilidade e na redução de emissões de gases de efeito estufa. E diferente dos combustíveis fósseis, o bióleo não adiciona novo carbono à atmosfera, mas sim recicla aquele que já circula no ciclo natural. Então, esse processo é de muita relevância científica e pensando na sustentabilidade. Aqui estão todas as referências bibliográficas para montar e para fazer esse projeto. E gostaria de pontuar que só estamos há 6 meses produzindo e montando a unidade de pirólise e foi recentemente que começamos os nossos primeiros testes com biomassa. Então, até agora os resultados estão muito bons para o tempo em que estamos nessa pesquisa. Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram e muito obrigado pela atenção.